Olá pessoal, boa noite, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Larissa e juntamente com a Bruna, a Débora, o Emanuel, a Maria Regina e a Saskia, vamos falar sobre o estudo de caso da barragem de Mariana, ou seja, como aconteceu o rompimento dessa barragem, os impactos, entre outras ações que esse rompimento causou. Então, onde aconteceu, né? Aconteceu lá no município de Mariana, em Minas Gerais. Esse município de Mariana antes era conhecido como Arraial de Ribeirão do Carmo. E esse nome foi dado de 1712 a 1745. E em 1745, como uma homenagem para a rainha, esposa do rei Dom João V, foi dado o nome de Mariana, porque o nome da rainha era Maria Ana. O município de Mariana foi a primeira vila-cidade capital e capital de Minas Gerais, e no século XVIII foi uma das maiores produtoras de ouro para o Império Português, e hoje está presente no quadrilátero ferrífero, que é a principal área de exportação de ferro do Brasil. E é lá que também é produzido, né, é extraído a maior quantidade de ferro do Brasil. E ela é explorada desde o período colonial e está responsável por 60% da produção de ferro e 40% da produção de ouro do Brasil, né, de todo o Brasil, aí em Mariana. Então é um local muito importante para a área de mineração. Hoje em dia ela é conhecida pela arquitetura barroca colonial, como vocês podem notar aqui nessa imagem. E essa arquitetura foi orquestrada, né, foi organizada pelo engenheiro militar José Fernandes Pinto de Alpoim, acho que é assim que pronuncia o nome dele, lá na era do Império Português. Porém, infelizmente, né, o cenário do maior desastre brasileiro que aconteceu em novembro de 2015, que foi o rompimento da barragem de Fundão. A barragem de Fundão, ela está localizada, né, no subdistrito de Bento Rodrigues, que fica a cerca de 23 quilômetros do centro de Mariana e ficava próximo ao rio Gualacho. Esse rio Gualacho, ele pertencia à baía do Rio Doce, ou seja, ele desaguava na bacia do Rio Doce. E essa barragem de Fundão era propriedade da mineradora da Samarco, que seus proprietários eram os empresários da Anglo-Australiana e a Sale S.A. E essa barragem de Fundão era o local para qual eram despejados os rejeitos da mineradora. Aqui está a distância da barragem, né, a Bento Rodrigues, que era cerca de 2 quilômetros dessa distância. E aqui nessa imagem de satélite é possível ver mais ou menos como era, né, essa mineradora Samarco, que aqui ficava as cavas de exploração de minério. E aqui ficava as barragens, né? Sendo aqui a barragem de Germano, aqui a barragem de Fundão e aqui a barragem de Santarém. O rompimento da barragem aconteceu no dia 15 de novembro de 2015 e despejou cerca de 34 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério e percorreu aproximadamente 663 quilômetros de distância, que chegou até o mar litorâneo do Espírito Santo e contaminou toda a bacia do Rio Doce. Em um laudo preliminar, foi colocado que o nível de impacto foi tão profundo e perverso ao longo de diversos estratos ecológicos que é impossível estimar um prazo de retorno da fauna ao local. E nessas imagens é possível ver o antes e o depois e como isso impactou, né? E como, no caso aqui, nessa dessa fotografia do litoral do Espírito Santo, é possível ver toda aqui essa mancha marrom, né, que foi desses dejetos que vieram desse rompimento. Aqui nessa imagem, né, é do Rio Doce,
antes desse rompimento e aqui essa imagem depois do rompimento, essa imagem em questão foi feita alguns meses depois, em dezembro, e aqui o antes e depois das proximidades da barragem, né? E é possível ver como houve, né, todo esse desastre, né, como realmente mudou toda a geografia do local. Então, agora vamos entender um pouco das causas desse rompimento, né? De acordo com o estudo feito pelos engenheiros da empresa Samarco, que foi publicado em agosto de 2016, o próprio engenheiro Norbert Morgenstern, eu acho que é assim que pronuncia, posso estar pronunciando errado o nome desse engenheiro, ele falou que a causa foi uma consequência de eventos e condições. E nesse estudo foi pontuado que essa causa se deu por problemas na drenagem, que gerou uma liquefação desses rejeitos, acúmulo de lama, que havia lama onde deveria ter areia, e os abalos sísmicos um pouco antes desse rompimento. E esse abalo sísmico acelerou a liquefação e iniciou o fluxo de rejeito. Porém, os dados que são tratados nesse estudo mostra que, por conta de reparos não bem-sucedidos e péssima fiscalização, proporcionou com que essas causas acontecessem. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho, né, o que foi trazido. Que na construção, né, de um dreno de fundo, no caso, na alteração, né, porque assim, em 2019 foi constatado um problema, né, nessa construção desse dreno de fundo. E lá em 2011/2012, né, mais ou menos, começou a ser feito um projeto para resolver os problemas dessa construção do plano de fundo, ou do dreno de fundo, gente, desculpa, não é plano de fundo, é dreno de fundo, desculpa. E no caso, essa implementação não foi feita porque foi observado que lá em 2011, mais ou menos, essa estrutura dessa barragem já estava comprometida, né? E com isso, então, por isso, foi construído os tapetes drenantes. Esses tapetes iriam drenar os rejeitos que ficassem acima deles. Então, todos os rejeitos que ficassem abaixo não seriam drenados, diferente do dreno de fundo. Porém, em 2014, foi constatado, né, que esse tapete de dreno ele já tinha chegado à sua capacidade máxima. Então, não aguentava mais drenar, né? Então, não aguentava mais rejeitos. E também foi observados problemas nas galerias de drenagem, que elas não estavam funcionando corretamente. Outra observação feita foi que as larguras das praias estavam incorretas, né? Estavam menores. Essas praias, gente, são estruturas que vão dividir, né, que vão separar a lama da areia, porque elas não poderiam se encontrar, que foi o que aconteceu, né? E aí ocorreu a liquefação e, enfim, gerou todo esse desastre. E também foi observado em 2014 trincas e infiltrações no recuo dessa barragem. Porém, a situação já estava tão crítica que essa estrutura, né, no decorrer dessas observações feitas pela própria empresa, antes mesmo desse rompimento, colocou que a estrutura já estava tão... não aguentava mais reparos, né, que ela já estava realmente muito danificada. Então, se fizesse algum reparo, iria abalar mais ainda essa estrutura, que poderia ocasionar um acidente. E, no caso, ainda foi observado, né, por esses engenheiros, que a localização dessa barragem estava abaixo, que ela estava, no caso, acima de lama, né?
que no caso tinha lama abaixo dessa barragem, e isso alteraria a sua estrutura. Então, assim, foram vários fatores que geraram, né, que ocasionaram esse rompimento. E sem contar que nesses reparos, né, acabou que houve uma contaminação, por assim dizer, da lama com areia, né, durante esses reparos. Então, foi reparos mal feitos e ainda eles poderiam, né, ter impedido, de fato, esse rompimento, se eles tivessem sido feitos com mais sucesso. Ou, né, essa barragem poderia ter sido, no caso, não ter liberado mais de rejeitos para ela, né, ela ser inativada, para evitar que isso acontecesse. Então, infelizmente, realmente as causas foram culpa, né, querendo ou não, da empresa, e não culpa de um desastre, não culpa de uma ação natural, né, no caso dos abalos sísmicos, porque os abalos sísmicos eles foram um gatilho, mas não o que realmente ocasionou, de fato, né, esse rompimento, que no caso esse abalo só ativou, né, fez com que tudo acontecesse de forma mais rápida, mas uma hora ou outra isso iria acontecer, infelizmente. E agora eu vou passar para a Saskia, que ela vai falar um pouco desses impactos, né, que esse rompimento ocasionou. Quais foram os impactos ambientais do rompimento da barragem de Mariana? Para começar, aquela lama possui altos índices de metais pesados. Nisso pode-se incluir o alumínio, o silício, o manganês e o próprio óxido de ferro. Então, com a chegada dessa lama, o solo ficou hipermeabilizado e com falta de nutrientes, né? Ausência de matéria orgânica. E isso causou danos extremos ali a qualquer tipo de atividade agrícola, agricultura, e por consequência no comprometimento de serviços de provisão de alimento e de água potável. Segundo o IBAMA, houve cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração, atingindo uma extensão de 80 quilômetros do leito de água na região. E, por consequência disso, houve o assoreamento das margens dos cursos de água e de nascentes, ou seja, houve ali o acúmulo de sedimentos na calha do rio. Como podemos ver nas imagens ao lado, houve também um aumento da turbidez da água, impedindo a entrada de luz solar e, consequentemente, inviabilizando o processo de fotossíntese. Então, essa lama, ao atingir os ambientes aquáticos com rejeitos de mineração, causaram a morte de vários peixes, de invertebrados, como por exemplo os crustáceos, que ficaram sem oxigênio para poder respirar e acabaram morrendo. Mas também houve outros animais sofreram com esse derramamento, como por exemplo as tartarugas, répteis, anfíbios também, e as próprias aves que habitavam no local tiveram que sair dali, né? Houve uma evasão de vários animais silvestres. E, além disso, houve também um comprometimento ali da vegetação e também destruição de ecossistemas e da biodiversidade. Oi, eu sou Emanuel e dá para dizer que esse desastre ambiental não foi bem um desastre, né? Porque a empresa mineradora Samarco, em 2015, é o principal agente por esse grande incidente. Pelo direito ambiental, diz que quem polui é o encarregado de adotar esses meios necessários para evitar a ocorrência do dano e também de reparar os danos. Então, de certa forma, a Samarco é o principal poluidor e pagador. E essa responsabilidade, ela é apurada em três esferas da nossa Constituição. A administrativa, porque eles receberão multa, civil,
terão de pagar indenizações e penal. Responderão criminalmente por isso. E pensando nessas conclusões, nessas referências, eles conseguirão provar que não tiveram culpa? Não, porque como eles são de fato os poluidores, eles precisarão indenizar e reparar todos os danos causados por causa dessa atividade que, independentemente da existência de culpa, aconteceu. Então, eles precisam provar que o dano foi causado pela atividade de si próprias. Essas empresas também não podem alegar que elas são apenas acionistas, porque no direito ambiental, o responsável pelo dano pode ser direto ou indireto. Ou seja, vai incluir todo mundo que está contribuindo para poluir o meio ambiente, inclusive o poder público, se for o caso. Mas não é isso do que se trata. E com todas essas indenizações e todas as multas e respondendo, passou a existir em 2019 uma lei que foi sancionada, que em primeiro âmbito ela é estadual, é a Lei 23.291. Ela proíbe construção, instalação, ampliação e até alteamento de barragem onde tiver comunidade ou na área de autossalvamento. São as áreas que ficam embaixo dessas barragens. E não vai ter tempo suficiente para receber socorro em caso de um outro rompimento. Essa lei ela também vai ver a possibilidade da licença para construção, operação ou ampliação de barragens, com alteamento a montante. É o mesmo modelo de Brumadinho e Mariana. E em âmbito federal, existe também uma lei que foi sancionada em 2020, é a 14.066, e só foi sancionada em 30 de setembro, que foi no ano de 2020, em que se completou 5 anos após essa tragédia de Mariana. E já se tratando de crime e procurando culpado, à época a presidente era Dilma Rousseff. Ela anunciou que a multa inicialmente seria de 250 milhões, porque foi um dano ambiental que comprometeu uma bacia hidrográfica. E também foi um dano patrimonial ao poder público, inclusive interrupção da energia elétrica. Mas será que é possível condenar alguém por esse crime? Bom, de certa forma, essa responsabilidade criminal ela é mais difícil de ser comprovada, porque é preciso demonstrar que a conduta do determinado gestor, ou seja, da Samarco, foi o que causou o desastre. O que ele tinha e o que ele podia fazer para evitar e o que ele tinha de conhecimento, ele precisaria concretizar de fato. E essas penas elas estão na Lei 9.605 de 1998 e na Lei de Crimes Ambientais. E a pena é alta, cerca de 6 anos. Olá pessoal, meu nome é Maria Regina e vou estar dando continuidade aqui na apresentação, falando um pouquinho agora sobre os impactos sociais, traumas e reportagens, né? Quando a gente olha para o desastre que foi o rompimento da barragem lá em Mariana, né? A gente percebe que os impactos sociais são gigantescos e imensuráveis, né? E eu citei alguns aqui, mas nem se aproxima do que de fato aquelas pessoas passaram e passam até hoje, né? Foram aproximadamente 41 municípios afetados, sendo que o principal, né, foi o que estava ali mais próximo, cerca de 5 quilômetros da barragem, que foi o subdistrito de Bento Rodrigues, onde ocorreu o maior número de mortes, né? No total, a gente teve 19 mortes, sendo que 18 foi imediato, né? E uma pessoa ficou desaparecida e depois foi dada como morta. E nessa região de Bento Rodrigues, a lama ela cobriu tudo, devastou, destruiu tudo, ficou irreconhecível o local. E nessa região, cerca de mais de 600 pessoas ficaram desabrigadas, né? Dos impactos também que a população ali em volta sofreu foi a contaminação da bacia do Rio Doce.
Essa bacia, ela é uma bacia muito importante para manter, né, alguns municípios. E com a contaminação dessa bacia, cerca de 12 cidades ficaram sem receber água, né? Ou então recebiam uma parte dela. E ainda sem contar que era uma água que estava contaminada, impróprio para o consumo, né? E infelizmente muitas pessoas sofreram sem ter água, por falta d'água, água para tomar, água para fazer comida. E a gente percebe então que foi algo muito triste, né? E houve também 143 pontos afetados de captação de água para fins industriais. O que que é isso? Então, assim, aquelas pessoas que faziam, que tinham ali, né, suas plantações, faziam irrigação, água para dar para os animais. Então, 143 pontos dessa água que era destinada para essas atividades, né, atividades agrícolas, pecuárias, foram afetadas, né? Com isso, a gente tem o quê? Morte de animais, a gente tem morte da vegetação e vários aspectos, né? Sem contar que, no meu ponto de vista, eu acredito que o principal impacto foi a saúde mental, né? A saúde mental daquelas pessoas ficaram completamente afetadas. A gente teve, na época, alguns estudos que foram feitos com adolescentes, né, de idade entre 10 a 17 anos, foram feitos com 46 entrevistados, e desses 46, 28,9% foram diagnosticados com depressão e 16,4% foram diagnosticados com risco de suicídio. Olha só, e isso foi o quê? Em 46 entrevistados. Imaginem todas aquelas pessoas, né? No total foram afetadas cerca de 424 mil pessoas. Imagina como que ficou, né? A mente dessas pessoas, o psicológico completamente abalado, tendo suas casas destruídas, não tendo condições de se alimentar, de se manter, de ter água para poder tomar, né? Houve também perdas de 82% dos imóveis do distrito de Bento Rodrigues, que foi o mais próximo, como eu falei para vocês. Isso são os relatos, né, que a gente tem. Com certeza houve mais perdas, né? E cerca de um terço da população ficou desempregada. Então, as pessoas sofreram tanto com desemprego, com falta de água, com falta de comida, com a casa que não tinha, que foi destruída. As perdas foram inúmeras, né? E eu separei um vídeo de uma reportagem que foi feita pela Band 5 anos depois, mostrando como é que está, né? No caso, o vídeo ele é feito, essa reportagem é de 2020, e o link vai ficar na descrição do vídeo. Então depois, né, vocês dão uma olhadinha lá para vocês verem como que as coisas estão hoje, né? E, para ser bem sincera, pouca coisa mudou. A realidade dessas pessoas ainda é muito triste, muito difícil. Os impactos ambientais causados por essa tragédia são enormes, os sociais também são enormes e que vão ficar por muitos anos. Eu coloquei aqui 19 mortes, mas 19 foram ali imediatas, porque depois dessas 19, muitas pessoas morreram de depressão, muitas pessoas morreram de suicídio, por não aguentarem, né, essa situação que passaram. Então, foi isso que eu listei de impactos sociais, mas com certeza a gente não consegue mensurar o tanto que essas famílias sofreram e sofrem até hoje. Oi, galera, eu me chamo Bruna Gabriela e agora eu vou explicar sobre a economia e como ela foi afetada. Bom, o rompimento ocorreu em 5 de novembro de 2015, onde um dos diques da barragem de rejetos de um fundo da mineradora de São Marco Mineração, localizado em Mariano, ela acabou lançando uma enxurrada de lamas e de rejeitos de minérios sobre a bacia do Rio Doce, onde ocorreu grandes danos, tanto materiais quanto ambientais e humanos. E assim, de um ponto de vista econômico, o cenário pré-desastre detém de uma ampla rede de interdependência produtiva, que é sujeita a um fino equilíbrio entre as relações de oferta e as demandas interna
e externa à região atingida, ajustando não somente a alocação de fatores, como os níveis de preço e as produções setoriais, que é as produções dos setores. A ocorrência do desastre que foi por definição, se constituiu de um evento extremo com graves efeitos sobre os agentes, comprometendo significativamente essa rede, né, levando a um novo cenário e com novas condições de equilíbrio geralmente inferiores àquelas que eram observadas anteriormente. Segundo o prefeito de Mariana, 80% da arrecadação da cidade vinha da mineradora, né, no caso, na unidade de Germano. São 9 milhões por mês só com imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Então é bastante dinheiro, né? 9 milhões, se a gente for pensar, é bastante coisa. E com a paralisação dessa marco, concedendo férias coletivas aos funcionários, né? Programas sociais como Escola Integral ficaram ameaçados. E em janeiro, com a previsão de arrecadação, ela chegou a cair mais de 30%. O rompimento da barragem provocou danos nas cadeias de produção econômica do município, né? Pela quais os rejeitos passou pelas partes agrícolas, na pecuária, na pesqueira, área turística e além dos serviços que eram prestados ao público, serviços públicos. Houve uma pesquisa, né, da Emater, onde ela divulgou o resultado de um levantamento dos valores dos danos que ocorreu ali, os prejuízos. E eles chegaram a aproximadamente 23,22 milhões de produtos rurais atingidos pelo desastre, a quais se concentravam em áreas utilizadas para pastagem, capineiras, plantações de canas-de-açúcar, grãos e horticultura. 3,33 milhões referente ao financiamento dos crédito rural e 34 e dos produtores, né? Essa foi uma pesquisa realizada pela Emater. O valor estimado pelas propriedades a quais foram afetadas com esse desastre chegou a 23,21 bilhões. E, segundo um estudo realizado pela Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Pecuária, a pedido do governo estadual de Minas Gerais, ela constatou a ausência de condições favoráveis ao desenvolvimento de atividades pecuárias. E, além disso, frisa-se que, em caráter de substância dessas atividades nessas regiões. Então, após esse grande desastre, ele acabou afetando bastante, tanto nas áreas da economia, quanto nas outras áreas a quais eu citei. Então, foi um grande desastre bem significativo para aquela cidade. Aqui é a Débora e eu vou finalizar a apresentação com a conclusão. Então vamos começar. Primeiramente, vamos fazer um pequeno resumo do fato que já foi falado pelos meus colegas de grupo. Começando pelo início, né? Que esse desastre, ele ocasionou uma onda de resíduos de mineração que ao longo do seu percurso até o Espírito Santo, destruiu o subdistrito de Bento Rodrigues, atingiu os subdistritos de Paracatu de Baixo e Gesteira e que impactou de forma negativa grande parte da bacia do Rio Doce. E também vale ressaltar que há registro do comprometimento da desova de tartarugas na praia de Regência. Então, essa praia ela é considerada um dos pontos de referência nacional para a desova. Então, foi um desastre de maior gravidade, afetou várias áreas. A onda de lama, ela prejudicou de forma imensurável a fauna e a flora, tanto terrestre quanto aquática,
e provocou a morte de milhares de peixes, podendo até mesmo ser espécies ameaçadas ou endêmicas. Também poluiu importantes rios, devastou ali florestas localizadas em áreas de preservação permanentes, interferiu no abastecimento de água para o consumo de algumas cidades e dentre os outros diversos impactos ambientais. Agora, citando na íntegra, a morte das 18 pessoas e o desaparecimento de uma trata-se do principal impacto social, pois não há valor que pague por uma vida. Então, a Maria abordou esse assunto muito bem, de forma bem mais profunda, mas vale sempre lembrar que houve uma série de transtornos emocionais e psicológicos das pessoas ali, principalmente os familiares das vítimas, as pessoas que dependiam dos recursos naturais que foram afetados e os moradores dos subdistritos atingidos. A população que foi remanejada das áreas afetadas tiveram que se habituar a um novo estilo de vida no qual eles não estavam acostumados. Então, eles tiveram dificuldade ali na adaptação, principalmente os habitantes mais antigos, que construíram memórias ali vinculadas ao local. E imagine, houve perdas materiais que tinham laços afetivos, como quadros, fotografias, objetos de recordação. Houve destruição de construções antigas, como igrejas e as próprias residências das pessoas que moravam ali, que possuem valor inestimável para os moradores. Então é só a gente se colocar no lugar dessas pessoas. Se de uma hora para outra toda a sua vida que foi construída em determinado local perdesse, fosse destruído, você perdesse tudo ali e tivesse que começar do zero, se adaptando a uma nova forma de vida. Então, com certeza foi muito difícil. Agora, citando aqui um pouco sobre os culpados, né? Segundo a mídia nacional, que foi relatado em reportagens, a tragédia foi gerada por negligência da empresa Samarco, que não realizou a devida manutenção da barragem. Mas vários documentos mostram que a culpa não foi apenas da empresa, né? Visto que os órgãos responsáveis pela fiscalização também tiveram a sua colaboração, também tiveram culpa ali. Também vale ressaltar que a grande maioria das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, elas relataram que o aviso ocorreu por meio de pessoas da própria comunidade, destacando que a Samarco e outros meios de comunicação não emitiram nenhum tipo de aviso de alerta de desmoronamento da barragem, mostrando assim as falhas no sistema de segurança por parte da mineradora. E medidas por parte da empresa só foram tomadas dias após o ocorrido. Agora, passando para o slide 6.1, temos uma imagem comparativa, né, do antes e o depois de Bento Rodrigues, então, que foi o subdistrito mais afetado. A gente vê ali que destruiu tudo, a onda de lama passou por cima de tudo. E essa outra imagem já mostra a diversidade de peixes que foram afetados e mortos por causa do desastre. Então, isso aqui só os peixes, imagina os animais terrestres também que foram afetados, né? Agora, no slide 6.3, eu trouxe vários programas e projetos que o artigo que eu li, que inclusive era um estudo de caso de Mariana, propôs para ajudar a população e a localidade. E essas tabelas, elas mostram em qual dos objetivos do desenvolvimento sustentável esses projetos estão vinculados. Um artigo está presente nas referências e caso alguém queira dar uma olhada com mais calma, fique à vontade. Podemos observar alguns projetos bem interessantes, eu vou citar alguns, por exemplo, como o projeto de acompanhamento psicológico, o projeto de educação social, projeto de recuperação e preservação das nascentes, projeto Mariana Segura. Agora, passando para o slide 6.4, o projeto Energia Alternativa, projeto de responsabilidade econômica, ambiental e social, o programa de garantia de renda mínima e inclusão produtiva da mulher, projeto de agricultura familiar, o programa de revisão do plano diretor, passando para o slide 6.5, o projeto Mineração Segura, programa Energia Limpa, programas Águas Limpas e o projeto Sociedade Participativa. Então, são vários projetos e programas e no estudo de caso, vem trazendo com mais detalhes cada um deles. Depois, quem quiser, que nem eu falei, tiver curiosidade, podem dar uma olhada.
Passando para o slide 6.6, finalizando, eu sempre gosto de trazer recomendações de site dos assuntos propostos, né? Então, hoje eu venho trazendo o site do MAB, ou Movimento dos Atingidos por Barragem, que é uma organização nacional que luta pelos direitos das pessoas que foram afetadas por causa das barragens. E no slide 6.7 é outra recomendação, um videoclipe que foi feito em homenagem às vítimas dos rompimentos de barragens em apoio com a MAB. Então, depois não deixem de dar uma olhada. As referências agora, que estão as referências que todo o grupo utilizou. Muito obrigada pela atenção, gente.